Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 4:17. Arrependimento bíblico, arrependimento que é uma bênção de Deus, né? Para as nossas vidas. Nós estamos na página 144. Quem já quiser abrir no livro, né? Ou a sua Bíblia, nosso assunto de hoje é sobre arrependimento bíblico. Vamos lá então, diz assim. Vamos ler juntos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais uma vez. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela graça do arrependimento que o Senhor nos dá para a reconciliação, para o perdão dos nossos pecados, para a comunhão contigo. Ai de nós, Senhor, se nós não nos arrependêssemos, ó Deus, não haveria perdão, não haveria reconciliação, não haveria comunhão. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos leva ao arrependimento dos nossos pecados e a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos abençoe no estudo da Tua Palavra. Ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O arrependimento evidencia a salvação. É uma evidência que a pessoa realmente foi salva, é o arrependimento. Há duas palavras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento que sustentam esta afirmação. Tem uma palavra no grego, outra palavra no hebraico. Vamos ver aqui o texto lá de Salmo, abre no Salmo 119, versículo 59. No hebraico significa um retorno radical de direção. Salmo 119, versículo 59. Evidencia aqui uma mudança, de direção, uma mudança radical de direção. O verso 59 do Salmo 119 diz: considera os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Então, arrependimento quando há essa volta. Vamos ver também o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 28, 21. Quando Jacó, tem um sonho e uma visão de uma escada que chegava ao céu e anjos subiam e desciam. E ali ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, o significado de Betel, E o verso 21 ele fala: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, aqui o arrependimento no hebraico significa um retorno radical de direção. Está indo para um lado, Se eu estou caminhando de costas para Deus, eu passo a caminhar agora em direção à vontade do Senhor. E no Novo Testamento, no grego, a palavra metanoia, significa uma mudança de propósito como resultado da tristeza pelo pecado. Mudança de propósito. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 3, 2, lá no primeiro livro do Novo Testamento, diz aí: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus, o governo de Deus, E aí Deus manda João Batista pregando para preparar aí a chegada do Messias, chamando o povo ao arrependimento. O reino de Deus está próximo, chegou, arrependei-vos. Enquanto uma ênfase, uma enfática a mudança, enfatiza a mudança externa, a outra enfatiza a mudança interna, e ambas apontam para o afastamento do pecado em obediência a Deus. Então, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, como no grego, no Novo Testamento, tudo é uma volta para Deus, uma volta em direção a Deus, Apocalipse 2:5, lê para nós. Muito bem. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta, olha a volta aí, volta à prática das primeiras obras,
Então, há uma volta. Nesse contexto bíblico, o arrependimento reconhece que o pecado é uma ofensa contra Deus. Exige uma mudança imediata em direção a Deus. Se antes a pessoa era governada pelo prazer no pecado, arrependida ela passa a ser governada pelo prazer, a obediência a Deus. Há uma mudança no sentimento, né? Passa, em vez de ter alegria no pecado, tem tristeza pelo pecado e passa a ter alegria pela obediência ao Senhor. O arrependimento é uma parte essencial da salvação. Ela não resulta a salvação, mas é resultado dela. Quer saber se você foi salvo? Veja se houve arrependimento na sua vida. Porque é muito mais do que apenas dizer que crê em Deus ou ser um religioso, né? É ter realmente esse relacionamento com Deus quando eu me entristeço pelo meu pecado e quero fazer aquilo que agrada a Deus. Então, sem a regeneração, o homem não tem consciência da necessidade de se arrepender de seus pecados. Enquanto não há arrependimento, o pecador peca, porque todos nós somos pecadores e todos pecamos. A diferença é que na conversão, você não vive mais na prática do pecado, né? Você se arrepende. Agora, quando falta conversão, o pecador peca, mas tanto fez, não está nem aí, não há arrependimento, não há tristeza, não há mudança de vida, né? A Bíblia diz que a salvação é resultado da graça divina recebida pela fé. Quem sabe de cor Efésios 2, 8 e 9? Vamos falar juntos? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, é pela graça, é pelo favor de Deus, não pelos nossos méritos que somos salvos. Diz também que essa fé é um dom de Deus que vem pela pregação do Evangelho. Romanos 10, de 9 a 17, vai dizer isso, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Essa fé que não é qualquer fé, né? É de fato uma fé verdadeira. Tiago, na sua carta, vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Por isso, não pode haver arrependimento sem fé. Os dois são inseparáveis, porque o arrependimento é o verdadeiro testemunho da salvação. Quando você vê o que alguém realmente converteu? Quando há mudança de vida, né? Quando houve mudança de vida, comportamento, nos pensamentos, na vida, no lidar, no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja no relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com Deus, né? A pessoa, de certa forma, é a mesma, mas houve uma mudança no coração, né? Uma mudança de dentro para fora, né? O arrependimento sempre produz uma genuína tristeza ou vergonha pessoal pelo pecado cometido. Porém, apenas a tristeza não é arrependimento, uma vez que ela exige ações. Vamos ver o que está escrito lá em Atos 26, 20. O arrependimento, então, não é só tristeza, mas também uma mudança, né? Comportamento. Atos 26, 20 diz a palavra de Deus: Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, quando há conversão, passa a praticar obras dignas de arrependimento, né? Como também a confissão e o abandono do pecado. Alguns teólogos entendem que o arrependimento é uma vida convertida pelo Espírito Santo.
interessante essa questão de mudança, né, de comportamento, né? Há uma diferença entre arrependimento e remorso, né? Porque arrependimento a pessoa se arrepende não apenas das consequências do pecado, mas do pecado em si, de ter ofendido a Deus, e muda de comportamento. No remorso, a pessoa apenas sente tristeza ali pela consequência, né? O pessoal faz uma historinha, diz que o bêbado tinha comeu ovo e aí pá, tomou pinga por cima e passou mal, que quase que morre. Vomitou e virou que trem, né? Aí fulano, ele ficou triste, né? Você não pode fazer isso. Você vai morrer com essa pinga. Aí o que ele falou? Ah, não, eu não como mais ovo. Eu não vou comer mais ovo. Mas, né, estava triste porque quase morreu com a mistura do ovo mais a pinga, mas deixar a pinga não deixa. Então, quando há verdadeiro arrependimento, né, aí muda de comportamento, não é só tristeza pela consequência do erro, né, cometido, né. É igual o caboclo que mente, mas enquanto não é pego, né, na mentira, ele continua mentindo, né. Então não houve arrependimento. O arrependimento é quando ali há uma mudança de comportamento, passa a falar a verdade, né? E assim todo e qualquer pecado, né? Lendo o texto lá de Atos 3,19, vamos ver o que está escrito lá? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Gente, olha que bênção que vem pelo arrependimento e a conversão. O que acontece quando há arrependimento e a conversão? Deus passa uma borracha, né? Cancela, apaga os nossos pecados e nós ficamos livres de toda e qualquer culpa, né? Então, nós descobrimos nesse texto que arrependimento e a conversão são duas realidades distintas. Os registros bíblicos demonstram que primeiramente sentimos uma tristeza conosco por causa do pecado diante de Deus. Essa tristeza inicial é um sentimento de frustração pessoal por não ter atendido à orientação de Deus, acompanhada pelo desejo de mudar, de fazer aquilo que agrada a Deus, conforme a gente vê lá na oração de Davi, no Salmo 51, né? Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ele confessa o pecado e ele quer fazer o que agrada a Deus, né? Por isso produz decisões e ações radicais contra o pecado em questão. E isto é o que é a obra de Deus em nós. Romanos 2:4 vai dizer que o arrependimento vem de Deus, né? Feliz daqueles que experimentam o arrependimento. E quando há arrependimento, há reconciliação, há perdão, há comunhão, há salvação. Agora, quando falta o arrependimento, a pessoa continua sem perdão, sem reconciliação, sem comunhão com Deus, caminhando para o inferno. Então, arrependimento é uma bênção, né? Tanto na conversão, como na vida cristã, dia a dia, Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, que é um momento de confissão. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a confessar o nosso pecado a Deus para que a gente receba o perdão. E isso vem pelo arrependimento, né? Nos arrependemos e cremos na obra de Cristo que pagou o nosso pecado na cruz. Então, concluímos que o arrependimento é uma decisão de nos afastar do pecado cometido para honrar a Deus.
Para aquele que ainda não foi convertido, o arrependimento é motivado pela fé em Jesus Cristo e confirmado pelo batismo. Vamos ver esse texto aí? De Atos 2, 36 a 38. Atos 2, quando o apóstolo Pedro prega, os ouvintes ficam ali admirados, né, com a mensagem e perguntando o que nós devemos fazer então, irmãos. Qual que é a resposta do apóstolo Pedro para eles? Atos 2, 36 a 38 diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração ficou quebrantado. E eles perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Está vendo que bênção que é o arrependimento? Que conduz, né, à salvação, o arrependimento que leva ao batismo e essa comunhão maravilhosa com Deus, né? Então, uma vez salvo, o arrependimento ainda será necessário para nos tornar cada vez mais dispostos a servir a Deus. Também deve ser sempre relacionado com a oração e a confissão do pecado cometido. Então, na vida do cristão, o arrependimento sempre vai estar presente, porque nós somos pecadores e nós não queremos viver desagradando a Deus, né? A gente quer viver de acordo com a vontade do Senhor. E aí, o apóstolo João vai nos ensinar na sua carta lá em 1 João 9, né? O que devemos fazer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Vamos abrir lá? Para a gente ler? 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? Deixar todo mundo achar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então, você quer o perdão? Amém? Então, confesse seu pecado a Deus. E Deus nos dá a graça do perdão. E diz aí o texto que Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque Ele cumpre a sua palavra. Se Ele diz que Ele vai perdoar, que Ele confessar arrependido do seu pecado, Ele vai perdoar. Ele cumpre o que Ele disse. Ele é fiel. E se está dizendo que Ele é justo, porque uma vez que Jesus pagou o preço do nosso pecado lá na cruz, Ele não vai cobrar de novo. Está pago. Glória a Deus. Glórias a Deus. Está pago. Ele é justo. Cristo já pagou o preço do nosso pecado lá na cruz, morrendo no nosso lugar, para que nós recebêssemos o perdão. Amém? Virando a página aí do seu livro, né? Livro Discipulado, na página 146, para discussão, 3 perguntinhas aqui. O que caracteriza o verdadeiro arrependimento? Apenas tristeza? Não, né? O que caracteriza, o que marca que uma pessoa realmente arrependeu é mudança de vida, de comportamento, né? De atitude, né? Muito bem. E qual é a consequência da falta de arrependimento?
Vamos ver o que diz lá o texto de Romanos 2, de 1 a 5. Olha que texto forte aí. Romanos 2. Qual a consequência da falta de arrependimento? Não queira que na sua vida falte o arrependimento. Olha só o que diz aqui. Romanos 2, de 1 a 5. Portanto, és indesculpável, você não tem desculpa, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas condenadas. Como é que um pecador vai julgar o outro? Ele também é pecador. Bem sabes que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, o que espera aquele qual é a consequência da falta de arrependimento? Juízo. Ira de Deus sobre o pecador impenitente, que não se arrepende do seu pecado. Então, que Deus nos conceda sempre a graça do arrependimento. Amém? A outra pergunta aqui diz assim: qual o benefício do arrependimento de acordo com Lucas 24, 47? Então, bora lá. Lucas 24, 47. Qual o benefício do arrependimento? Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Lucas 24, 47. Arrependimento para remissão de pecados. É o que já foi dito, né? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Graças a Deus. Muito bem, vamos à nossa devocional de hoje, que é Lucas 15, de 11 a 24. Vamos embora lá, na parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 24, Parábola conhecida como a parábola do filho rebelde. Mas tem dois filhos aqui, E o pai que ama esses dois filhos. Lucas 15, 11, diz aí a palavra de Deus. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou, acabou, torrou todos os seus bens, vivendo dissolutamente na baderna. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores, ó arrependimento, caiu em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho gordo. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Graças a Deus. Com base nesse texto lido, então, qual que é a pergunta aí, né? Qual é o ensino central dessa passagem? Essa passagem está falando de quê? Arrependimento, né? O amor do pai e pelos seus filhos e o filho arrependido, né? O amor do pai e o filho arrependido, que o pai não rejeita o seu filho, mas o recebe de braços abertos e o trata como um filho, não como um empregado, né? E diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o que esse ensino aqui, esse texto tem a ver com a pessoa de Jesus? Lembrando que essa parábola está junto com 3 parábolas aí, né? E essas 3 parábolas falam de quê? Que Jesus está dizendo para nós. Consegue lembrar? O que diz essas? Jesus destaca essas 3, nas 3 parábolas essa coisa aí, que é quando a dracma foi achada, quando a ovelha perdida foi achada. Ele termina dizendo, né, no versículo 7, no versículo 10, que acontece um negócio aí. Festa. Há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Né? Jesus conta essas parábolas para mostrar que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus faz festa no céu com os anjos. Né? Quando o pecador se arrepende. Porque quando há arrependimento, o que está acontecendo? Reconciliação, perdão, comunhão, salvação. É bênção, né? E aí? Já teve festa lá no céu, lá por sua causa? Quando houve arrependimento, né? Deus converteu o seu coração e a festa foi feita no céu. E também na terra nós nos alegramos e nos regozijamos, né? Pedro vai dizer que quando nós encontramos a Cristo, 1 Pedro 1,8, né? Alegria indizível e cheia de glória. Eu gosto sempre de lembrar os irmãos lá em Papua Nova Guiné, naquele filme, aquele pequeno filme chamado Etal, na língua deles Etal significa é verdade. E diz lá no filme que depois que eles entendem que foram perdoados, foram salvos, entendem a obra de Jesus Cristo na cruz para salvá-los, e que eles estavam libertos da condenação do inferno, e que tinha agora o céu, eles pulam de alegria por cerca de 2h30. Meu Deus! Mas não é para menos, né? Porque tão grande salvação eles entenderam. Eles que estavam mergulhados nas trevas do pecado, na escuridão, agora quando a luz de Deus raiou e eles são livres, meu Deus, que alegria! Assista o filme, Etal, é verdade. Vou colocar de novo lá no grupo lá, mandar para você também, Gardênia, para você assistir. É emocionante, né? A situação que aquele povo estava para o que Deus fez salvando. 2E, aí você é tal, 2E, TWA é tal. Mais ou menos isso. E o
Mas eu posto lá nos grupos, lá para você, quem quiser assistir. Muito bom. Muito bem, e a pergunta próxima aí é: qual é o seu compromisso diante desse ensino? Diante desse ensino, diante de tudo que nós falamos aqui, qual é o seu compromisso, ou diante desse texto da parábola, né, de Jesus? Qual o seu compromisso? Qual a sua resposta a esse ensino? Entrou no ouvido, saiu no outro? Esqueceu? Continuou a mesma coisa? Ou você vai chegar em casa, dobrar o joelho e falar: Deus, me perdoa, me salva. Simples oração, mas se sincera, fará uma mudança para sempre. Amém? Então faça a sua oração. Pastor, não sei orar. Não tem problema, Deus não está procurando palavras bonitas, Ele quer um coração aberto. Se você reconhecer o seu pecado, pedir perdão, Ele está ouvindo. E você crê que Jesus lá na cruz pagou o preço do seu pecado? Então, declara isso: Senhor, eu me arrependo, eu confesso que sou um pecador, mas eu creio que Jesus lá na cruz pagou o preço do meu pecado para que eu pudesse ser salvo. E nisso eu confio. Amém? Tarefinha de casa então, viu? Mas daqui a pouco a gente vai orar, você pode falar isso também para Deus, né, na sua oração. E aí, com a graça de Deus, sempre me arrepender dos meus pecados, né? Uma oração, escreve a sua oração aí, da devocional dessa semana. Minha oração eu escrevi assim: Senhor nosso Deus e Pai, graças dou pela graça do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Dai-nos sempre o arrependimento para a conversão e o arrependimento para a santificação. Restaura na vida do teu povo o primeiro amor, faz-nos voltar à prática das primeiras obras. Aviva a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vou dar uns instantes de oração silenciosa para você falar com Deus, né? Deus falou ao seu coração, amém? Agora é o seu momento de você falar com Deus. Alguns momentos de oração silenciosa, onde você pode fazer a sua oração. Depois nós vamos orar juntos. Senhor, obrigado por tua bondade em nos levar ao arrependimento. Queremos nessa noite reconhecer que somos pecadores e que precisamos do teu perdão. E por isso nós também queremos declarar que nós cremos na morte de Jesus Cristo no nosso lugar na cruz, para pagar o nosso pecado, para que nós recebêssemos o perdão, a salvação, a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa obra que o Senhor realiza no coração de cada pessoa aqui, Pai. Ó Deus, que essa verdade não caia no esquecimento, mas que fique gravada no nosso coração, na nossa mente. E possamos buscar o Senhor mais do que tudo nessa vida. É o que te pedimos e oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.